Olha, eu sempre falo que o golpe de 2016 não foi contra a Dilma nem contra o PT, foi um golpe contra o povo brasileiro. Porque o objetivo dos golpistas era ferrar o povo. E o escudo que o povo tinha, e muitas dessas pessoas não sabiam, era o governo do PT, que impedia que reformas e privatizações e tantas outras barbaridades fossem feitas. E aí deram o golpe no PT, parte do golpe era impedir que o Lula fosse candidato em 2018, prenderam o Lula, e aí com o golpe consumado, começaram a ferrar o povo brasileiro. E aí, parte desse golpe foi feito por conta de mentiras. Por exemplo, falava, é só tirar o PT que o dólar vai cair muito, e olha só, a bolsa vai subir, os salários vão subir, o desemprego vai cair. E aí não deu certo. Obviamente, tiraram o PT, o dólar caiu de 3 para 5,60. Falaram, oh, se não eleger o Haddad, se eleger qualquer outro, principalmente o Bolsonaro, alguém da direita, o dólar vai cair de novo, o desemprego vai acabar, o investimento vai chegar no Brasil, e não chegou. E aí teve reforma trabalhista, teve a terceirização irrestrita, teve o teto de gastos e teve a reforma da Previdência. E agora o Bolsonaro envia para o Congresso uma proposta de reforma administrativa que acaba com o funcionalismo público no Brasil. Pior do que acabar com o funcionalismo público, a reforma administrativa, ela cria setores de funcionários públicos, porque agora vai ter uma disparidade. Os funcionários públicos que forem contratados a partir da reforma, depois da reforma, eles terão um tipo de regras e um tipo de ganhos e um tipo de carreira. Os outros serão outro tipo e esses não serão afetados e vão ganhar muito mais. E para piorar, os membros do Poder Judiciário, quer dizer, juízes, procuradores e tudo mais, não serão afetados, os militares não serão afetados e os parlamentares também, obviamente. Aposta, você acha que os parlamentares serão afetados, sim ou não? Pois bem, obviamente não. Então essa reforma administrativa do Bolsonaro, que para piorar, tem ali um golpe no meio que dá poderes muito, muito grandes para o Bolsonaro, até de tirar órgãos inteiros do governo. Ele pode simplesmente apagar, falar, esse órgão governamental não existe mais, eu estou acabando com esse órgão, e ele vai ter esse poder, ele vai ter poder de demissão, vai ter vários poderes que o Bolsonaro colocou ali na reforma, e pelo que eu li em várias matérias, o Congresso não está muito ligando para isso não. O Congresso está ligando mesmo em passar essa reforma a toque de caixa, porque com essa reforma o Brasil, o dinheiro para de ir para o servidor público e sobra mais dinheiro para os banqueiros, para esse pessoal que deu golpe no PT, para pagar juros da dívida pública. Então, tudo o que se faz no Brasil é o seguinte, fazer assim, fechar a torneira, torcer bem a torneira que dá dinheiro para o povo brasileiro, de qualquer maneira que seja por programas de assistência social, ou seja por salários ou por aposentadorias, e pegar todo esse montante de dinheiro e dar para os trilionários banqueiros. É por isso que tivemos uma reforma da Previdência que economiza 1 trilhão, quer dizer, deixa de pagar 1 trilhão para os aposentados e paga para banqueiro. Agora é uma reforma administrativa que vai economizar muitos bilhões para dar para banqueiro, o mesmo com teto de gastos, o mesmo com tudo o que essa direita que deu o golpe faz. Eu vou falar mais sobre isso e mais sobre esse golpe que o Bolsonaro enfiou dentro da reforma, mas antes, um segundinho, você é contra essa corja toda que está saqueando o povo brasileiro? Curte o vídeo e se inscreve, tá aqui o botão, se inscreve no canal, é um segundinho de graça se inscrever no canal e você ajuda muita gente a levar a verdade para as pessoas, porque desde muito antes do golpe eles já mentiam, já falavam, é só tirar o PT que o dólar vai cair, olha só aprovar essa reforma que o dólar vai cair, vai ter investimento, vai ter emprego, os estrangeiros vão vir aqui no Brasil para investir. Não aconteceu nada disso, era tudo fake news. E agora temos o Bolsonaro, caímos nessa desgraça desse desgoverno que também ataca as pessoas com outros tipos de fake news ainda piores. Então, para lutar contra tudo isso, um segundinho, se inscreve no canal e a gente também faz várias ações contra o desgoverno. Olha só, aqui é o nosso outdoor no Espírito Santo. Um seguidor fez a foto. Rodovia Norte-Sul, na Serra, Espírito Santo. Mais um outdoor do Plantão Brasil. Fez o vídeo, o seguidor, eu falei foto. Esse aqui é em Curitiba, dá pra ver, ó, Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial, 600 foi conquista da oposição. Tem aqui o nosso painel de LED em Florianópolis. Aqui, meus amigos, o painel de LED do Plantão Brasil, perguntando sobre o cheque do Queiroz para Michele e denunciando que o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial. Apoiem o Plantão Brasil.
E temos também, ontem instalamos aqui no Rio de Janeiro, também, não sei se dá para ver, em Jacarepaguá, e nesse momento estamos instalando em Belo Horizonte. Nesse momento, acabaram de ligar falando, o pessoal já saiu lá para instalar o outdoor em Belo Horizonte. E aí no meu Twitter eu sempre coloco o endereço, então sigam-me no Twitter se quiser saber onde vai ter outdoor, painel LED e tudo mais, e lá também quem quiser ajudar com conta bancária, no primeiro comentário tem, aqui nesse vídeo, no primeiro comentário, só rolar o vídeo para baixo, tem conta bancária e tudo. Quem precisar de CPF, pede no Twitter que eu passo lá. Ou então clica no botão Seja Membro embaixo do vídeo para ajudar com isso tudo. Mas um segundinho, se inscrever no canal já ajuda muito na luta contra esse desgoverno e contra essa direita que está saqueando o povo brasileiro. E vamos falar sobre a reforma. Olha só, a reforma é uma maneira de fazer com que os servidores públicos do futuro eu digo porque não afeta os atuais ainda, e eu vou falar por que ainda, com que esses servidores públicos tenham menos dinheiro. Aí sobra mais dinheiro para o Estado dá para banco, porque banco adora Estado mínimo, exceto quando o Estado mínimo é para dar dinheiro por banco. Aí é Estado máximo, é Estado mínimo para os outros e máximo para eles. E aí o que acontece? Olha só, a reforma vai afetar só os servidores futuros. Então quem fizer concurso público depois dessa reforma já não vai mais ter estabilidade, já não vai mais ter direito à licença premium, já não vai mais ter direito a um monte de coisa que servidores públicos atuais têm direito. Ok, o que acontece é o seguinte, vai passar 2, 3, 5, 10 anos, os atuais servidores que têm esses direitos, eles vão estar se aposentando gradativamente, os mais velhos vão se aposentando e alguns morrem, outros sofrem acidente, outros se demitem e tudo mais, então vão ser menos servidores com os atuais direitos e mais servidores sem direitos. É o que acontece, daqui 3, 4, 5 anos, quando eles precisarem lutar para evitar um novo corte de direitos, que aí vai afetar todo mundo, eles vão ter um poder de barganha muito menor, porque vai ter vários servidores ganhando muito menos e servidores que serão sujeitos, como eles não vão ter estabilidade, eles serão sujeitos a pressões políticas. Eu vou dar um exemplo. Professores estão sempre lutando por melhorias ou para não piorar. Eu estava falando agora com professores de Minas Gerais que estavam lá lutando contra a reforma da Previdência do funcionalismo lá de Minas Gerais. Eles conseguiram retirar alguns pontos, mas não conseguiram evitar a reforma da Previdência. Uma coisa incrível, eles sempre estão ferrando o povo. E aí o que acontece? Imagina, daqui 10 anos tem uma nova luta de professores para evitar outra perda de direitos. Agora eles perderam parte da aposentadoria e estão bem ferrados. Mas imagina que daqui a alguns anos eles querem tirar mais ainda. Vão tirar mais de vocês, vão tirar hora extra, vão tirar tudo. Vocês que se danem, porque é isso que a direita faz com o povo. Qual vai ser o poder de barganha, que já é pequeno? Imagina quando tiverem funcionários públicos, professores, que não vão ter estabilidade, 2, estarão sujeitos à pressão política, porque quem for chefe vai ser quem vai fazer a avaliação, porque de agora em diante os funcionários públicos vão ser sujeitos à avaliação. O chefe vai falar, pô, esse cara, a avaliação dele é 0, ele pode ser demitido agora, inclusive por justa causa, pode ser demitido amanhã mesmo, porque ele é um péssimo professor. E por que ele é um péssimo professor? Porque ele foi protestar, porque estamos tentando tirar mais direitos dele. Então é isso que vai acontecer. O funcionalismo público não vai perder só agora, vai perder no futuro. A reforma administrativa é só o comecinho de um grande golpe em todo o funcionalismo público. Aí tem gente que diz, Thiago, mas eles têm muita mamata, muito penduricalho. E para você, eu digo, você sabe quanto ganha um professor, você sabe, além do salário péssimo que eles têm, o tanto de horas extras que eles têm que trabalhar para preparar aula, para corrigir lição e tudo mais, você sabe, eles ganham mal, eles ganham muito, muito mal. E aí, mas tem funcionários que ganham super salários. Olha, 90% dos super salários do funcionarismo público estão entre parlamentares, obviamente, juízes, promotores, poder judiciário, que estará fora da reforma, ou militares. Os super salários de militares é uma coisa assim, tem militar ganhando 40, 50 mil por mês. E aí vai fazer o quê? O Sérgio Moro, quando era juiz, ele burlava a lei, ele é só vários fazem, burlava a lei do teto de salário e ele teve mês que o Sérgio Moro ganhou 77 mil reais e tá lá no portal da transparência, porque salário de funcionário público é uma coisa que é pública. Então, teve mês que ele ganhou 77 mil reais, o dobro do teto, porque eles fazem isso, há super salários nesses poderes que foram excluídos da reforma. E aí dizem, se os parlamentares quiserem fazer uma reforma para os parlamentares, eles vão ter que fazer a reforma própria. E aí eu queria que alguém viesse com uma matemática, coisa que não é o forte do governo Bolsonaro, mas também não é o forte da direita quando é para ferrar o povo. Eu queria uma matemática, quantos bilhões
a gente gasta com esses poderes que serão tirados da reforma administrativa e quantos bilhões a gente gasta com os que vão se ferrar. Qual é a média salarial desses e a média salarial daqueles? Qual é a média salarial de professores, garis, atendentes de órgãos públicos, gente assim, secretário, secretária, gente ganha pouco? Qual é a média salarial deles? E quanto o país gasta com eles? E quanto o país gasta com militares que nunca foram para uma guerra sequer? Quanto o país gasta com isso? Que não tem que defender no Brasil porque a gente não tem invasão. As invasões que fazem no Brasil, os golpes que dão no Brasil são políticos. Inclusive o último golpe que teve no Brasil que não foi político, quem deu foram os próprios militares. Então não tem por que a gente continuar pagando tanto. Não vai pra guerra, não defende a gente de invasão, não faz nada, mas ganha super salário e tá fora da reforma administrativa. É incrível. E eu falando isso aqui, eu corro risco, porque eles assistem o vídeo, tô ferrado. Pois bem, aí o que acontece? Eles, deputados e senadores, você acha que deputados e senadores vão fazer uma reforma administrativa para cortar salários e benefícios deles mesmos? Tem que ser muito otário para achar isso, mas no linguajar da direita, não. Esses todos estão fora da reforma porque eles têm regras próprias, porque são parte dos três poderes. Então, se eles quiserem, eles têm que fazer sua própria reforma, ou seja, nunca. E aí, vamos ferrar professor, vamos ferrar gari, vamos ferrar atendente, vamos ferrar secretária, vamos ferrar todo o funcionalismo público. E o Bolsonaro no meio colocou o golpe, que eu falei aqui. O golpe é o quê? O Bolsonaro vai ter poder, o presidente da República, seja o Bolsonaro ou outro, mas o Bolsonaro a gente sabe que ele quer ficar lá para sempre, né? O projeto dele é golpe. O presidente vai ter poder para extinguir órgãos públicos inteiros. Imagina o Bolsonaro, um belo dia ele fala, quer saber? Eu não gosto do COAF. O COAF só me dá problema. Nunca vi o COAF pegar alguém do PT. Só pega o Queiroz, o Assef, a Michek. Vou extinguir o COAF. Tá. Por decreto, o presidente da República terá poder de extinguir órgãos públicos. Dei só um exemplo do COAF, mas ele pode falar, quer saber, eu não gosto da FUNAI, pra que eu vou defender índio? Tá, extinto o FUNAI, dane-se. IBAMA, que mané IBAMA? Só atrapalha. INPE, meu Deus do céu, sai INPE, sai. Ele pode fazer isso, ele vai ter poder também de demitir pessoas por decreto, vai ter poder de extinguir cargos, vai ter poder de muita coisa o presidente. Aí, é golpe, ele vai ter poder, inclusive, de aparelhar de tal maneira a máquina pública que ele pode dar um golpe no momento em que ele quiser. Pior que isso, a estabilidade de servidores públicos só existe por um motivo. Eu também não gosto da estabilidade de servidores públicos. Eu já fui em vários órgãos públicos que você vê que a pessoa tá lá e não tá nem aí pra você. Eu não falo de professores, gari, não, falo de órgão público. Você vai lá, tem gente que tá nem aí pra nada porque ele não vai ser demitido nunca mesmo. Não é uma empresa que é feita para dar lucro e que se você trabalhar mal, você vai ser demitido, então você é obrigado a trabalhar o mínimo bem. Não, órgão público tem a maioria trabalha bem, mas tem um ou outro que não. E a maioria das pessoas, esse um ou outro que trabalham mal, são os que fazem a má fama de todo mundo, porque se eu for em 20 órgãos públicos e for muito bem atendido, eu não vou falar nada. Mas se eu for em um e for mal atendido, eu vou falar, tá vendo, funcionário público. Thiago, não, mas todo mundo fala assim, tá vendo, tem estabilidade. Só que tem uma coisa, a estabilidade é feita para que não haja pressão política sobre os funcionários públicos, porque senão o chefe dele pode demiti-lo a qualquer momento. E tem uma coisa, numa empresa que é feita para dar lucro, quando o chefe demite alguém, esse chefe também está respondendo ao chefe dele, a não ser que ele seja o dono da empresa. Se ele é o dono da empresa, ele vai demitir alguém porque esse cara não está trabalhando bem, porque ele não dá lucro suficiente, alguma coisa assim. Mas, num órgão público que não é feito para dar lucro, olha só que coisa, o chefe vai demitir por quê? Porque o cara tá trabalhando mal, mas é meu amigo. Não vou demitir. Aquele cara tá trabalhando bem, mas eu não gosto dele. E se eu demiti-lo, quem vai subir e ocupar a vaga dele vai ser um amigo meu. Tá demitido. É isso que vai acontecer. Eu lembro que eu tinha minha ex-cunhada na Polônia, ela trabalha na prefeitura. E lá não tem estabilidade de servidor público. E eu saía muito com ela, com os amigos dela e tudo mais, também todos funcionários públicos, e eles ficavam apavorados quando tinha eleição, porque se não ganhasse o atual prefeito, o novo ia chegar, a primeira coisa que ele ia fazer é, por decreto, demitir quase todo mundo e mandar recontratar
todo mundo. E aí quando não gosta de esse cara não é alinhado comigo, demite. Demite é uma coisa completamente comum. E aí eu nem tô falando de um país onde há tanta corrupção e onde há tanta gente com o rabo preso como no Brasil. Eu tô falando de um país de primeiro mundo. Apesar de não ser assim um exemplo anticorrupção do primeiro mundo, é ainda um país de primeiro mundo. Agora imagina no Brasil, é o que eu tô falando. Daqui 3, 4, 5 anos, se essa reforma for aprovada, vamos falar, quer saber, vamos agora cortar hora extra, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo, vamos cortar até vale transporte de funcionários públicos. Aí o funcionário público vai lá protestar, aí vão falar, peraí, vocês aqui os novos que depois da reforma administrativa, se vocês forem protestar, é demissão na hora. Os outros não podem porque eles têm estabilidade, mas vocês não têm, vocês não podem mais protestar. Agora imagina daqui 10, 15, 20 anos. Ninguém mais protesta, vocês são todos, assim, submetidos aos nossos interesses. E agora imagine em vários órgãos públicos pessoas submetidas a interesses políticos. Imagina isso no IBAMA, no COAF, imagina isso no Banco Central, imagina isso em todos os órgãos públicos do Brasil, a desgraça que vai acontecer com esse país. Então, é por isso que a direita quer tanto essa reforma, que vai economizar dinheiro para pagar juro para banqueiro que é trilionário e que vai dar para eles a chance de aparelhar todo o Estado. Porque eles já perceberam uma coisa, a esquerda é burra estrategicamente, burra. A esquerda, quando chega, só coloca inimigo nos cargos estratégicos. E a direita não. Tanto o PSDB, a gente vê o PSDB, o governo Fernando Henrique, ou nos governos estaduais, como o DEM em governos estaduais, como o governo Bolsonaro, a direita fascista, a primeira coisa que eles fazem quando chegam é tentar aparelhar tudo. E eu não estou nem falando que a esquerda deveria aparelhar para se salvar, para encobrir crime, não. Aparelhar pelo menos para falar assim, ó, estão aqui, não vão rasgar leis, não, esse pessoal que a gente está colocando não vai rasgar lei, não vai cometer atos ilegais para ferrar a própria esquerda e para ferrar o povo. Pelo menos isso. O resto é resto. Se tá com a gente, se não tá, não interessa, mas alguém que pelo menos não vá ferrar o povo brasileiro. Isso não é feito. Então, eles sabem que com isso eles vão ter um poder muito grande daqui a algumas décadas, principalmente daqui a algumas décadas, quando os atuais funcionários públicos estiverem todos aposentados e todos os funcionários públicos estiverem sujeitos às novas regras. Eles vão ter um poder muito, muito, muito grande e que já começa logo depois da reforma. Então, a gente tem que lutar contra essa reforma administrativa. Isso é golpe no povo e ainda tem um golpe do Bolsonaro embutido na reforma. Eu, Thiago, sou contra e você comenta aí. Você é contra ou a favor? E se você é contra, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha esse vídeo e vamos pra cima deles. Falou!